Vamos agora falar sobre a produção de ração animal, que pode fechar o ano com alta de 2,8% em relação a 2024. A estimativa é do Sindicações, Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. E vamos saber mais, então, detalhes agora, que eu converso com o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sindicações. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Simone. Uma satisfação aí estar tratando com você e teus telespectadores. Prazer é todo nosso em tê-lo aqui para essa conversa, viu, Ariovaldo? Fala para a gente, então, diante de um ano que teve, né, está tendo aí uma geopolítica afetada, impacto do tarifaço, juros altos aí, né, com a Selic. No setor de proteína animal, né, a gente teve, né, gripe aviária, teve um caso registrado, mas a gente acompanhou aqui essa suspensão nas exportações. Mesmo assim, eu queria saber de vocês, o ano, né, de 2025 foi promissor para o segmento aí de rações, deve fechar o ano mesmo melhor que o ano passado? O que está impulsionando? Simone, eu costumo explicar, ressaltando que o nosso setor de alimentação animal é o recheio do sanduíche, né? De um lado, nós temos os nossos fornecedores, que predominantemente é a agricultura. Lógico, a gente trabalha também com insumos da pecuária. E do outro lado, nós temos os nossos clientes, principalmente a cadeia produtiva de proteína animal. Estou falando da avicultura de corte, a suinocultura, a bovinocultura de leite de corte e a aquicultura, né? Dentre outras espécies aí também. Por conta aí de um alívio nos custos das principais matérias-primas que nós tivemos em boa parte do ano, estou falando do milho, do farelo de soja, que são os principais, ou os que de maior quantidade utilizada, que tiveram esse alívio nos preços, e por outro lado, né, o desempenho soberbo que se deu com as exportações de carne bovina, mesmo a recuperação da exportação de carne de frango e também, né, as exportações e o consumo doméstico na suinocultura e de ovos, estou falando do leite também. Então nós tivemos um desempenho singular, né? Como você já antecipou, um crescimento até setembro de 2%. A gente deve fechar o ano com um crescimento ainda maior de 2,8%, talvez uns 3%. Já que nesse último trimestre nós estamos contabilizando uma melhora substancial também nos resultados da suinocultura, o que puxa, né, modula esse desempenho da nossa indústria de alimentação animal. Citou aí a suinocultura, a avicultura, então quem mais consumiu foi a avicultura de corte? Exatamente. Lógico, né, as galinhas poedeiras também, né, contribuem. É que o grosso da produção brasileira, né, tá concentrada na avicultura de corte e suinocultura. Tivemos aquele evento, né, aquele surto de influenza aviária que atrapalhou razoavelmente, né, o desempenho do setor durante parte do ano, mas aquele trabalho conjunto que se deu entre as autoridades públicas, né, o Ministério da Agricultura, com seus programas de biosseguridade, a Secretaria de Defesa Agropecuária e o setor privado, né, que já trabalha há muito tempo, né, prevendo uma situação desse tipo, né, e está muito tecnificado. Houve a possibilidade, então, de buscar outros destinos, né, e compensar boa parte daquilo que ficou represado no início, durante, né, até a solução daquele caso. Então, houve certa recuperação e, enfim, por conta disso, essa recuperação que se deu reflete no nosso setor, que responde, né, ao desempenho da cadeia de proteína animal. Se vai muito bem, nós temos que atender, né, e oferecer os produtos para a alimentação desses animais. Por outro lado, como eu antecipei, a agricultura não foi um ano tão bom para a agricultura, por uma série de fatores, estou falando de preços, né? Mas que acaba favorecendo, é uma gangorra, né, que eu chamo agropecuária. Você tem um alívio nos preços, isso estimula, né, a produção. No caso da pecuária leiteira, muito embora houve, né, essa redução nos custos dos insumos e que houve um certo, agora no final do ano, um novo reposicionamento de preços, a pecuária leiteira ela tem sofrido razoavelmente por conta da situação, né, econômica do consumo doméstico, tem dificuldade em buscar lácteos no varejo e também por conta das importações, né? O Brasil continua internalizando muito leite importado ou derivados
que acaba atrapalhando e jogando o preço do leite ao produtor lá embaixo. Esse é um problema, né, que a gente que tem persistido e atrapalhado bastante. A gente tem acompanhado essa situação aí no leite. Você acredita que isso vai decorrer até no setor para 2026, até nesse acumulado, né, nessa produção para alimentação aí para a pecuária de leite? Pois é, houve uma retomada, né, nesse tema, porque as autoridades tinham concluído, né, de uma maneira técnica que a maneira como esse pedido de avaliação de análise, né, de investigação de dumping deveria ter sido protocolada de um jeito diferente, isso acaba atrasando, barrigando o processo. Agora, é, a gente tem acompanhado as notícias que vocês também divulgam aí, né? Há a suspeita, né, dos preços praticados que estão entrando aqui menores do que aqueles praticados no país de origem, né? Por conta disso, a investigação deve ser continuada, e aí, se de fato revelar isso, é lógico, há regras, né? O Brasil é um país signatário da Organização Mundial do Comércio, ele pode tratar e lançar a mão das suas ferramentas de defesa comercial para evitar isso. Muito embora o que a gente tem percebido é que, de fato, está havendo uma profissionalização, uma tecnificação muito rápida e robusta nesse setor pecuário leiteira, e a diminuição, né, desses produtores menores, inclusive sendo adquiridos, né, por aqueles maiores, né? Então, é uma atividade que realmente, né, exige bastante tecnificação e racionalização de custos para poder trazer resultado positivo, né? Ariovaldo, em relação, né, vamos continuar na ração animal, no acumulado, então, quanto que foi produzido aí de alimentação animal? Até setembro foram mais de 66 milhões de toneladas, né? A previsão que a gente tem até o final do ano é chegar a 90 milhões de toneladas, um pouco mais. Importante salientar que nós estamos falando apenas das rações. Os suplementos minerais, né, uma outra classificação, que são aqueles compostos que alimentam o gado a pasto e mesmo a pecuária leiteira, enfim, ainda nós não dispomos desses dados, né, que são tratados estatisticamente lá pela Fundação Getúlio Vargas, a pedido de outra associação. Então, logo a gente deve ter esses números a serem somados. Provavelmente aí na ordem de 3 milhões de toneladas, houve algum recuo na produção esse ano, por fatores outros, tantos, e aí então a gente deve fechar o ano somando rações com suplementos aí na casa de 93 milhões de toneladas. Importante salientar, Simone, o Brasil é o terceiro maior produtor global de alimentação animal, né? Atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E de fato, né, fazendo um estudo prospectivo, o que a gente pode imaginar é que futuramente, em algum momento, né, no futuro, o Brasil deve se tornar o maior produtor para atender à demanda global, porque tanto os Estados Unidos, que tem lá suas características e um limite, né, para continuar crescendo, e a própria China, que não dispõe de insumos necessários, clima e etc., que de certo vai atrapalhar e ter uma limitação. Então o Brasil segue, né, e importante, trabalhando com sustentabilidade, né? Entregando e demonstrando ao mundo, né, alternativas e soluções, inovações para produzir mais, a gente diz, né, com menos, ou seja, utilizando menos recursos, né, emitindo menos gás de efeito estufa, emitindo e liberando, poluindo menos o meio ambiente, né, através do uso de aditivos que vão substituindo boa parte aí dos grãos, né, do milho, do farelo, enfim, é uma produção sustentável. Ariovaldo, quando a gente fala em relação à alimentação animal, né, na pecuária de corte, não é, a alimentação é utilizada para essa terminação intensiva, o confinamento, então ele faz parte, né, essa ponte aí para aumentar a produção, né? A gente vê a indústria trabalhando mais em relação à fabricação dessa alimentação animal, que traz aí os números que você coloca aqui para a gente, um fechamento positivo para 2025. 26, expectativa de vocês. Já que a gente está no último mês aqui, eu já queria adiantar, não é? Como é que vocês esperam 2026? A gente tem que sempre ser otimista, né?
Eu costumo dizer o seguinte: eu não sou otimista, Simone, eu gosto de ser um realista bem informado, né? Então, acompanhando, inclusive, né, os seus outros entrevistados, o programa e todas as informações que a gente coleta, os nossos clientes, que é a cadeia, principalmente, né, a cadeia produtiva de proteína animal, ela já esboçou, já prevê crescimento para o próximo ano da produção, principalmente motivado por conta do avanço nas exportações. Então a gente crê, né, nesse avanço. O que nos preocupa sempre é a questão da imprevisibilidade, né? O clima é um dos principais. Nós estamos vivendo aí sob os efeitos do Laninha, então, lógico, isso altera as condições, né? O Brasil é um país de dimensões continentais e nós temos uma produção agrícola, né, que está, enfim, distribuída, concentrada principalmente na região centro-oeste, mas a região sul é uma grande produtora agrícola também. Então a gente depende, né, desses insumos, né, como eu falei, principalmente o milho, farelo de soja. Mais recentemente a gente tem contado com o DDGS, né, que é um produto oriundo da produção do etanol de milho. Então a gente está sempre muito alerta em relação à disponibilidade, principalmente do milho, né? Porque além do uso na alimentação animal, a gente fala aí de mais de 60 milhões de toneladas, nós temos utilizado, aí nós temos a produção do etanol de milho, né? Está na casa aí de 20 milhões ou até mais do que isso, e aí tem as exportações, né? O Brasil aí exportando de 30, 35, 40 milhões de toneladas. Então quando você faz contas, né? Então você tem que ter safras bastante robustas, né? Preocupa um pouquinho se houver realmente atraso na colheita da soja, atrasa o plantio de milho e aí a janela, né, apropriada de segunda safra de milho, que é a grande safra, né? Então, enfim, eu tenho certeza que nós não vamos ter problemas de oferta. Teremos ingredientes suficientes. Agora, preço realmente é uma incógnita, né? Sofremos, inclusive, as influências internacionais. O produto, né, esses insumos as commodities agrícolas são precificadas na moeda de troca internacional, que é o dólar. Então, enfim, né, tomara que nós não tenhamos, né, nenhum black swan, aí, o cisne negro, né, ou essas imprevisibilidades, né, e aí então a gente confia que devemos crescer na ordem de 2,5% a 3% no ano de 2026 também. 2,5%, 3% em 2026 e, como você falou, o preço é uma incógnita ainda para 2026, mas produção tem, né? A gente tem o terceiro levantamento divulgado pela Conab, né, com esse aumento de 0,6%, 354 milhões e 400 mil toneladas, né, com esse aumento, leve aumento de 0,6%, mas aí é a safra 25-26, né, Ariovaldo? Muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, viu? E até uma próxima oportunidade, 2026, para a gente voltar a falar aí em relação à produção e as considerações de vocês em relação à produção dessa alimentação animal, viu? Conte sempre conosco, viu, Simone? Sempre à disposição. E um Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você, equipe e seus telespectadores. Boa noite. Para vocês também, viu? Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Já um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e até 2026, Ariovaldo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.